Romanos capítulo 8, versículo 29, leio na Nova Versão Internacional. Romanos 8, verso 29. Esse texto faz parte daquele, o contexto do cântico de vitória, né? Do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a segurança que nós temos em Cristo Jesus. E ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos por entendermos o plano do Senhor para nós, porque o Senhor não planejou apenas nos livrar da condenação, o Senhor não planejou apenas nos livrar da escravidão do pecado, o Senhor não planejou apenas que nós tivéssemos oportunidade de estreitarmos nossa comunhão com o Senhor. O Senhor planejou para nós a perfeição. O Senhor planejou para nós o sermos semelhantes a Jesus, a sermos adotados e sermos filhos. E isso é grandioso, Senhor. Então pedimos ao Senhor nessa manhã que o Senhor nos ajude a olhar com atenção para essa promessa, esse propósito do Senhor para nós, para que estejamos comprometidos com essa caminhada que o Senhor nos propõe, e então possamos não só alegrar o teu coração e satisfazer a tua expectativa, mas que possamos desfrutar de toda a alegria e do privilégio de sermos teus filhos. Fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém? O caráter de Cristo em nós é o tema que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã. Então, diante da pergunta, qual é o propósito de Deus para a vida dos seus filhos? A resposta correta a essa pergunta terá um impacto direto em nossos sentimentos, em relação aos acontecimentos ao nosso redor, e também no nosso estabelecimento de alvos, o que eu quero para a minha vida, como é que eu vou investir na minha caminhada, onde eu vou investir o melhor dos meus esforços. Quando nós conseguimos responder bem essa pergunta, nós direcionamos a nossa vida. Todos os dias nós teremos como proposta diversos alvos, diversas escolhas que teremos que fazer, e não necessariamente todas elas sejam ruins, muitas delas serão escolhas boas, mas se eu não souber exatamente o que Deus espera da minha vida, então eu poderei fazer boas escolhas, que na verdade não me ajudam a alcançar aquilo que Deus espera. Escolhas que do ponto de vista humano e até religioso, serão escolhas boas, mas que não me ajudarão a chegar onde Deus quer que eu chegue. Então eu preciso responder bem a essa pergunta: qual o propósito de Deus para a vida dos seus filhos? Qual a proposta de Deus, ou qual o propósito de Deus para a minha vida? Então nós podemos ter respostas diferentes. Por exemplo, se nós fazemos essa pergunta para a teologia da prosperidade, essa teologia humanista que leva o homem a crer que tudo deve acontecer para a sua própria satisfação, que leva o homem a olhar para si e não para Deus, a resposta vai dizer que Deus tem para os seus filhos o melhor desta terra, significando prosperidade material, prosperidade financeira, sem doenças e sem perdas. É isso que a teologia da prosperidade diz. E se não estiver acontecendo assim na sua vida, significa que você está cometendo um grande pecado, ou que existe uma grande maldição sobre a sua vida.
Esse é o discurso da teologia da prosperidade. Se a gente fizer essa pergunta para a teologia liberal, essa teologia sem Bíblia, essa teologia que até acredita em Deus, mas que a revelação de Deus ela é relativa, então essa teologia vai responder que o homem foi criado para ser livre e para fazer o que deseja o seu coração. Nessa visão, os únicos textos da Bíblia realmente inspirados por Deus são aqueles que estiverem de acordo com os seus desejos. Então, eu li o texto, ele está alinhado com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu considero bom para mim, então isso aqui é revelação de Deus. Agora, se o texto diz o contrário, então não, esse texto não é inspirado. Esse texto é fruto da expressão da vontade humana, do autor que estava escrevendo ali, é fruto da influência da cultura, ou então, na hora em que foram feitas as traduções, os copistas alteraram alguma coisa. Então não é a palavra de Deus. Se está contrário à minha vontade, então não é revelação de Deus, e é assim que a teologia liberal, ela trabalha. Mas eu não quero saber nem da teologia da prosperidade, e nem da teologia liberal. Eu quero saber o que o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o soberano Senhor, que se revela a nós e que garante que a sua revelação chegue a nós, de modo a que saibamos quem Ele é e aquilo que Ele espera de nós. Então, qual é a resposta desse Deus, que se revela através da sua palavra? Qual é a resposta dele a essa pergunta? Qual o propósito de Deus para as nossas vidas? A Bíblia diz que o propósito de Deus para a vida dos seus filhos é que se tornem semelhantes a Jesus. Isto é, se desenvolvam em si mesmos, de modo a que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado em cada um. O texto que nós lemos, Romanos 8, 29, nos diz isso: pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, você não surpreendeu Deus quando você, ouvindo o Evangelho, abriu o seu coração e confessou Jesus como Salvador, porque desde a eternidade, na sua presciência, Ele já sabia que você o aceitaria. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E como é que isso acontece? Será que isso acontece instantaneamente? Aceitei a Jesus como Salvador, pronto, Deus estalou o dedo, moveu a varinha mágica e eu fui aperfeiçoado, já estou igual a Jesus? Como é que isso acontece? Isso acontece eu deitado numa rede, ouvindo uma música gospel e pensando nas coisas espirituais, e então, o aperfeiçoamento acontece? Não, meus irmãos, não é assim. Esse aperfeiçoamento ele vai acontecer em meio às lutas e às dificuldades da vida. Lutas contra obstáculos que estão fora de nós, que são produzidos por aqueles que não têm entendimento da vontade de Deus e que por isso criam problemas para a gente. Obstáculos que estão fora de nós, que são criados pelo diabo e os seus anjos, que não querem que nós caminhemos, que nós cresçamos espiritualmente, mas também obstáculos que estão dentro de nós, porque eu aceitei Jesus como Salvador, e então eu desfruto de uma nova natureza em Cristo Jesus, e uma nova herança, mas a velha natureza e a velha herança em Adão ainda estão aqui, e por isso a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. Quando compreendemos isso, paramos de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? A gente pergunta muito isso, né? Eu digo que essa pergunta, ela revela uma falta de compreensão sobre o propósito de Deus, sobre a nossa própria natureza. Quando eu pergunto: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu estou fazendo a seguinte pergunta para Deus: Senhor, por que isso não está acontecendo com o outro ao invés de comigo? E quando eu faço a pergunta, eu estou dizendo: eu mereço mais do que o outro, então por que eu estou sofrendo e o outro não? E isso é falta de compreensão a respeito da minha natureza, a respeito do propósito de Deus. Afinal, a vida deve ser difícil, para que possamos depender de Deus e exercitarmos nossa fé, nossa obediência à sua palavra.
Meus irmãos, o céu não é aqui. Aqui é o lugar das lutas e das renúncias. É o lugar de descobrir em Deus a fonte da verdadeira alegria. Vejam, eu quero abrir um parêntese aqui. Isso não significa que o crente deva procurar lutas, que o crente deva procurar problemas. Isso é masoquismo. Então, ninguém quer sofrer. O que nós estamos dizendo é que a vida sobre essa terra implica em lutas e sofrimentos. E que essas lutas e sofrimentos criam, na verdade, a condição necessária para que, na dependência de Deus, possamos crescer. Deus quer que nos tornemos semelhantes a Jesus. Como é que isso acontece? Como o caráter de Cristo é construído em nós? Então eu quero pensar em pelo menos 3 elementos, ou 3 situações, 3 circunstâncias, 3 ferramentas de Deus que fazem com que o caráter de Cristo vá sendo construído em nós. O primeiro deles é a ação do Espírito Santo. Então, o caráter de Cristo é construído em nós pela ação do Espírito Santo de Deus. No momento em que você creu em Jesus e o recebeu como seu único e suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. Aliás, a gente precisa cantar com alegria as nossas canções, mas precisa ajustar algumas, né? Cantamos agora há pouco, né? Não retire de nós o teu Espírito. Essa foi uma declaração de Davi, né? E aí a música expressa essa declaração, essa oração de Davi, que está lá nos Salmos. Mas quando Davi faz essa oração, a realidade da relação de Deus com a humanidade era essa. Então, Deus levantava um líder, colocava nele o seu Espírito, e no poder do Espírito, aquele líder conduzia o povo. E depois, ou em alguma condição em que o líder se desviasse de Deus, como fez com Sansão, ele retirava o Espírito. Mas, no contexto do Novo Testamento, no contexto do tempo da graça, o Espírito vem e permanece. Então, quando eu canto essa música, eu não canto, não retire de nós o seu Espírito. Eu agradeço a Deus e digo, pois habita em nós o teu Espírito. O Espírito Santo que vem e que permanece em nós, e que nos conduz nessa caminhada de crescimento. 2 Coríntios 3, verso 18, o texto diz, e todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aqui, quando Paulo escreve essa carta, ele está chamando a atenção da igreja que, no passado, essa relação com Deus era feita através da lei. Mas agora, em Cristo Jesus, essa relação com Deus é feita através do Espírito Santo, o Espírito que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós e faz parte da sua missão aperfeiçoar o nosso caráter. E isso acontece quando Ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. É pelo Espírito Santo em nós que nós podemos ler e entender a palavra de Deus. Quando nos alegra em relação à vontade de Deus, então antes eu me alegrava no pecado, agora eu me alegro por fazer a vontade de Deus, eu me alegro por ver a vontade de Deus se cumprindo na vida das pessoas, como eu disse ontem, a gente participando da reunião do pequeno grupo dos jovens, e eu vendo a participação, ouvindo as participações dos irmãos, percebendo o entendimento, percebendo a palavra de Deus, tocando nos corações, e aquilo encheu meu coração de alegria. Isso só acontece porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Também quando nos entristece diante das injustiças e dos pecados, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Ou ainda, quando nos capacita para fazermos aquilo que está além da nossa própria capacidade, nos fazendo voltar nossos olhos para o Deus Todo-Poderoso. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos aperfeiçoando enquanto vamos experimentando essa realidade na relação com Ele. O Espírito Santo opera o tempo todo em nós, e isso não tem a ver com manifestações miraculosas ou com êxtase emocional, mas com a compreensão da vontade de Deus e a disposição em colocá-la em prática.
o Espírito Santo opera o tempo todo em nós, nos fazendo avaliar aquilo que estamos fazendo. Quando lemos a palavra de Deus e vemos que a palavra aponta numa direção, mas ainda que com muito boa vontade, com muito boa intenção, estamos caminhando em outra. E é possível isso acontecer? Claro que é. É quando a nossa mente, ainda corrompida pelo pecado, a influência desse mundo corrompido ao nosso redor, faz com que a gente ame tanto a obra de Deus e a gente considere que os fins justificam os meios. E a gente atropela pessoas, a gente atropela processos, a gente negocia com o pecado, porque a gente imagina que lá na frente o resultado vai ser bom para a obra de Deus. Quando isso acontece, estamos pecando contra Deus, e o Espírito Santo vai tocando em nós, ele vai nos ajustando, para que a gente compreenda essas coisas e faça as melhores escolhas. Lembremos-nos de que a maior prova da presença do Espírito Santo em nós não são sinais sobrenaturais. A maior presença do Espírito Santo na vida de um crente é o fruto do Espírito Santo manifesto na sua vida dia a dia. Gálatas 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é extraordinária. Tem algumas coisas presentes na palavra, a gente vê no primeiro momento e fala assim, por que isso está aqui? Mas na medida que a gente vai entendendo a palavra, a gente entende por que as coisas estão ali. Eu digo que talvez não tenhamos na Bíblia um sinal mais extraordinário da manifestação sobrenatural do poder de Deus do que a experiência vivida por Balaão, montado na sua mula, quando a sua mula fala com ele. Aquilo é um sinal extraordinário. Mas a mula de Balaão não foi para o céu, eu posso garantir para os irmãos. E aí, quando eu olho para o fruto do Espírito, eu digo, olha, nenhuma dessas coisas estava presente e sendo aperfeiçoado na vida daquela mula. O sinal não indica a presença do Espírito Santo na vida de alguém. O sinal extraordinário e miraculoso na vida de uma pessoa não significa que Deus está aceitando aquilo que ela está fazendo. Deus faz o que Ele quer com quem Ele quer, mas a alegria no coração de Deus, ela é produzida quando se manifesta, se evidencia em nós o fruto do Espírito Santo. É preciso compreender, porém, que Deus não lida com irresponsáveis ou preguiçosos. Então veja, Deus tem um propósito para a sua vida de aperfeiçoar você, mas Ele não vai fazer isso se você não estiver comprometido com esse processo. Então Deus, milagrosamente, Ele muda a sua natureza e torna você capaz de crescer. E então Ele diz para você, vamos lá agora, vamos fazer atividade física ou atividade espiritual, vamos nos desenvolver, e se você continuar deitado no sofá, o desenvolvimento não vai acontecer. É preciso que estejamos comprometidos com esse processo. O nosso crescimento exigirá de nós um esforço, uma disciplina e uma atitude obediente em relação a Deus e a sua palavra. Em Efésios 4, versos 22 a 24, Paulo apresenta 3 deveres que nos conduzirão à semelhança de Cristo. O texto diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então vejam, primeiro, abandonar a antiga maneira de agir, despir-se do velho homem. Eu agia de uma forma, eu buscava determinadas coisas, eu frequentava determinados ambientes, eu me conduzia de uma determinada maneira nos meus negócios, eu usava determinado vocabulário, mas agora eu vou me despir daquilo que fazia parte do velho homem. Segundo, mudar nossa maneira de pensar, reprogramar a nossa mente. Então, eu preciso reprogramar a minha mente. Pastor, que negócio é esse, né? O pessoal fala que
culto, música evangélica, isso é uma lavagem cerebral. Meus irmãos, mas é mesmo, porque é uma lavagem que limpa a nossa mente daquelas coisas podres que o mundo colocou aqui, e que produziam um estímulo ruim nas nossas vidas. O nosso cérebro, ele funciona do jeito que nós estabelecermos que ele funcione. Se eu começar a assistir pornografia, eu vou começar a sentir desejo de assistir mais pornografia. O meu cérebro entendendo que eu gosto daquilo, que aquilo deve ser bom e, portanto, ele alia o meu prazer àquilo. Se eu começar a assistir coisas ligadas à violência, eu vou começar a pensar em reações violentas diante das coisas que acontecem no meu dia a dia. Isso é programação mental. A gente vive isso o tempo todo. Então, reprograme a sua mente, ouvindo aquilo que é bom, dando atenção ao que é bom. Se há alguma coisa louvável, saudável, santa, digna de louvor, Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, nisso vocês devem pensar. Reprograme a sua mente. E terceiro, instale novos hábitos, dignos de Deus. Eu preciso me vestir do novo. São escolhas racionais, não emocionais. Eu entendi para onde Deus quer que eu caminhe, e agora eu faço escolhas, ajusto o meu viver, para que então a vontade de Deus se cumpra em mim, e eu produza o fruto conforme a vontade de Deus. Caráter é soma de hábitos. Se eu ajusto os meus hábitos, eu estou moldando o meu caráter conforme aquilo que Deus quer. Segundo, como o caráter de Cristo é construído em nós? Pelos fatores ou pelas situações ou circunstâncias que nos cercam. O dia a dia da vida do crente vai produzir situações e condições para que o meu crescimento aconteça. 3 são os fatores determinantes da formação do nosso caráter segundo Cristo. Primeiro, a palavra de Deus. Eu preciso dar atenção à palavra de Deus. Eu quero crescer, eu quero que o caráter de Cristo seja construído em mim, eu preciso dar atenção à palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus a nós, é a verdade sobre Deus e sobre tudo aquilo que Deus criou. Então, quando Jesus orou pelos discípulos, em João 17, verso 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus quem nos santifica. Quando olhamos atentamente para a criação de Deus pela lente da Bíblia, rapidamente constatamos que Deus não só revela a sua glória através da sua criação, mas também revela o seu próprio caráter e natureza nas estruturas e nos sistemas que Ele criou. Deus é extremamente organizado. Os irmãos já pensaram nisso? A criação de Deus, ela é organizada em sistemas. O sistema solar tem o negócio funciona direitinho, um reloginho. O seu sistema cardiovascular, ele funciona, é um sistema que funciona inteiro ali, dentro dele, as coisas funcionam bem. Se tirar alguma coisa dali, você não vive. Deus é extremamente organizado. E essa organização que a gente vê na criação de Deus nos faz confiar que a direção de Deus, esse sistema espiritual, esse conjunto de leis espirituais que Ele nos propõe, vão funcionar, a gente tem que colocar em prática. Então, eu preciso confiar, e eu preciso buscar fazer a vontade de Deus. Assim, quando examinamos a Bíblia com o objetivo de conhecer Deus, passamos a entender melhor o funcionamento e o propósito de tudo o que Ele criou. A partir do entendimento das Escrituras, toda a criação de Deus passa a fazer sentido. Preciso conhecer a palavra. Preciso me relacionar com os filhos de Deus, porque eles também são parte dessa ferramenta do meu aperfeiçoamento. A igreja supre o apoio que precisamos para crescer. Irmãos, igreja é um negócio complicado demais. E eu vou apresentar para vocês um dos elementos que complica a igreja. Eu estou aqui, e eu sou um indivíduo complicado. Então, quando eu ingresso na igreja, eu tornei essa organização mais complicada.
porque tem coisas dentro de mim que os irmãos não fazem ideia. E aí, quando os irmãos agem de uma maneira natural e aquilo pinça alguma coisa que está mal resolvida dentro de mim, eu tenho reações que não deveria ter ou que os irmãos não esperavam. É assim com cada um de nós. E as pessoas dizem, pastor, igreja é um negócio complicado demais, é melhor ficar em casa. Se você ficar em casa, você não cresce. Você cresce quando você lida com o diferente. E comprometido com a vontade de Deus, você não só suporta aquilo que tem de diferente, de estranho no outro, mas você também estimula o outro a crescer, e todos crescem. Deus, na sua infinita sabedoria, nos fez dependentes uns dos outros, de modo que a nossa vida abençoa e é abençoada, fortalece e é fortalecida, testa e é testada através dos relacionamentos. E quanto mais profundos os relacionamentos, maior poder de transformação eles terão. Quanto mais perto você está de alguém, maior a possibilidade desse alguém ferir você, maior a possibilidade desse alguém decepcionar você, mas também é maior a possibilidade de essa pessoa abençoar você, de produzir em você o desejo de crescer. Maior vai ser a possibilidade desse alguém aperfeiçoar você em algumas áreas em que nenhuma outra pessoa mais distante aperfeiçoaria. Então, ele faz com que você cresça. Eu conversava com uma pessoa que trabalha com esse negócio de fisioterapia, e aí a pessoa dizia que alguém chegou no seu, como é que chama, né? Eu não sei o nome bem que dá. Como é que é o nome? Vamos chamar de consultório, não é bem consultório não, porque é o lugar ali onde faz as atividades, né, onde faz os exercícios, e aí a pessoa chegou lá, aquele camarada que é rato de academia, todo bombadão, e aí olhou para os equipamentos ali da pessoa e disse assim, você não tem equipamento aqui para me trabalhar não, né, cheio de si. Aí a pessoa foi lá e passou uma série de exercícios, e naqueles aparelhozinhos simples dela, e aí o indivíduo sai de lá todo dolorido. Por quê? Porque tem músculos que a academia onde ele ia não estava trabalhando. Todo bombadão, mas alguns músculos atrofiados ali no meio. E ela foi exatamente naqueles músculos. Quando a gente decide viver a vida cristã conforme a proposta de Deus, e a gente aprofunda os nossos relacionamentos, esses relacionamentos, eles vão trabalhar esses músculos espirituais que estão atrofiados em nós. Vai mexer com áreas da nossa vida que ninguém tinha mexido antes, e a gente fica chateado com isso. Não é para ficar chateado não, meus irmãos, é para a gente entender que isso é propósito de Deus, vai levar você a orar mais por aquilo, vai aperfeiçoar você. Quando você pegar uma outra pessoa com aquela mesma característica, você já sabe como fazer, e você é capaz não só de suportar os problemas que ele tem, porque tem problemas, mas você é capaz de, em Cristo Jesus, aperfeiçoado pela ação do Espírito Santo, ajudar aquela pessoa. Isso é igreja. É assim que a gente faz, é assim que a gente vive. Por isso a Bíblia apela para o fato de que o nosso amor não deve ser fingido, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A igreja é ferramenta de Deus para o nosso aperfeiçoamento. A terceira ferramenta são as circunstâncias. Elas suprem, ou elas preenchem, compõem esse ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. São os desafios do dia a dia que nos dão a oportunidade de ver o quanto Deus já trabalhou em nós, onde precisamos melhorar e o quanto somos dependentes de Deus. E aí nos lembramos daquela situação dos discípulos, né, que já tinham sido enviados por Jesus para poder pregar o Evangelho, repreender os demônios, e eles estavam certos, estamos bem, né? Pode mandar os demônios, que a gente está pronto para repreender. E aí Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e os outros 9 discípulos ficam embaixo. Aí chega um pai com um filho endemoniado, eles tentam expulsar aquele demônio, tentam, não conseguem. E aí Jesus desce, vê aquela situação, vai lá, repreende o demônio, cura o menino, e aí depois eles vão conversar com Jesus, Senhor, por que a gente não conseguiu?
E aí Jesus diz: essa casta de demônios só se repreende com jejum e oração. O que eles aprenderam ali? Eles aprenderam que naquela circunstância, naquela experiência vivida, eles puderam compreender que ainda não estavam fortes o suficiente. Nós já crescemos, mas não o suficiente. Nós já melhoramos em relação àquele momento quando Jesus nos chamou para caminhar com Ele? Sim, melhoramos. Sabemos mais, temos mais intimidade com Deus, mas é o suficiente? Não, ainda não é o suficiente. Eu ainda preciso melhorar. Então, as circunstâncias do nosso dia a dia vão nos mostrando que sim, nós já crescemos em relação ao que éramos antes, mas não chegamos onde deveríamos chegar. Precisamos crescer mais, precisamos melhorar, precisamos reconhecer onde somos fracos, precisamos colocar a vida diante de Deus. As circunstâncias do dia a dia nos ajudam a identificar isso. Então, essas ferramentas vão nos mostrando onde precisamos chegar. Deus nos propôs o crescimento com vistas ao caráter de Cristo, mas ainda não chegamos lá. Em terceiro e último lugar, como o caráter de Cristo é construído em nós? Ao longo da nossa vida. Não é algo instantâneo. Essa última geração é uma geração que está acostumada com as coisas instantâneas. Eu me lembro, o primeiro computador que eu comprei para poder, estava no início do ministério, lá em Valença, comprei para poder produzir os materiais para a igreja, e a gente ligava o computador e ficava ali esperando, né, aquele negocinho girando. Né? Liga o computador e vai fazer um café. Acessar a internet pela primeira vez é assim mesmo. Clicava lá no ícone e ia fazer um café, tomar um café, daqui a pouco carregou. Aí hoje, a nova geração clicou, não apareceu, o negócio está vindo. Né? Demorou 2 segundos, 3 segundos, mandou uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não respondeu nos primeiros 10 segundos, já está chateado porque a pessoa não deu atenção. Essa geração que está acostumada com as coisas instantâneas, né? Miojo lamen, 2 minutos e pronto, e já vem com tempero. As pessoas acreditam que vida espiritual é assim. Não é, meus irmãos. Amadurecimento é algo que leva tempo. Conhecimento, aquisição de conhecimento eu consigo acelerar. Amadurecimento, não consigo acelerar. 1 João 3, versos 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. O amadurecimento espiritual que se caracteriza pelo surgimento e desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, não acontece de forma instantânea. É fruto de um processo lento e progressivo, cheio de muitas etapas que durarão toda a nossa vida e que só se tornará completo quando Jesus voltar e nós experimentarmos a glorificação. Só naquele momento é que esse processo se tornará completo. Bom, pastor, você não vai completar aqui, então não precisa se preocupar, né? Você precisa se empenhar para que você cresça o máximo possível para a glória de Deus. Então, eu tenho pedido a Deus que me ajude a ser o melhor que eu posso ser durante essa experiência de caminhada cristã nessa terra que Ele tem me dado. Eu posso ser melhor. Talvez Deus me chame amanhã. Se Ele fizer isso, então, o meu melhor é aquilo que os irmãos puderam ver até aqui. Mas se Ele resolver me chamar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou daqui a 44 anos e alguns meses, né? A minha meta são os 100, não esqueçam disso. Então, tem muito pelo que crescer até lá. Eu posso ser melhor. E é essa a meta. Então, precisamos buscar essa proposta, esse desafio de Deus para as nossas vidas. Tornar-se como Cristo deve ser, portanto, o maior alvo na vida de um crente.
E a razão é simples: esse é o maior alvo de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer de mim? Ele quer que eu pastoreie uma igreja de 1000 membros? Sei lá, talvez a gente chegue lá, ou talvez não. Mas eu digo para os irmãos que eu sou feliz pastoreando a Igreja Batista no Grambre com aproximadamente 150 membros. Porque não é uma questão de números. O que Deus quer de mim? Ele quer que eu troque de carro? Ele quer que eu compre uma casa em Juiz de Fora? Ele quer que eu faça uma viagem nos Estados Unidos? Não é minha meta, não falo inglês, não tenho a menor vontade de fazer. Mas pode ser que ele tenha. Mas qual é o maior propósito de Deus para a minha vida? É que eu me torne semelhante a Jesus. Esse é o alvo dele para mim. Se esse é o maior alvo dele para mim, precisa ser o meu maior alvo. Não é, portanto, essa caminhada de crescimento espiritual como uma corrida de 100 metros, em que a pessoa dá todo o seu gás, correu daqui até ali, opa, se ganhou, ganhou, se não ganhou, não ganhou. A caminhada espiritual, o amadurecimento espiritual, a busca do caráter de Cristo em nós, é como uma longa maratona. Eu preciso estar pronto, eu preciso corrê-la de modo a que eu mantenha esse ritmo, eu preciso entender que não vai acontecer rápido, teremos dificuldades, vento contra, terra na estrada, chuva, subida, descida, é uma longa maratona, e eu preciso estar comprometido em corrê-la. Cada momento e circunstância da vida será uma oportunidade, não apenas para fazer algo certo e bom, mas para se tornar alguém melhor, disciplinando os pensamentos e estabelecendo novos hábitos que estejam alinhados com o caráter de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Talvez você já seja líder de alguma área dos trabalhos da igreja. Talvez você ainda não seja. Talvez você ainda não tenha nem pensado nisso. Mas quando nós abraçamos algum tipo de responsabilidade, algum tipo de tarefa, o nosso desejo humano é de que aquilo produza o melhor resultado. Mas quando nós falamos sobre a obra de Deus, os verdadeiros grandes resultados, eles dependem de Deus e não de nós. E quando Deus confia alguma coisa nas nossas mãos, Ele não está querendo que a gente faça algo de extraordinário. O extraordinário quem faz é Ele. O que Deus está querendo é nos aperfeiçoar. Ontem eu ainda me lembrava dessa historinha, né, e eu vivi isso, né? Quando eu tinha talvez meus 7 anos, não tinha mais do que isso, com 8 anos já não morava mais nessa casa que eu tenho em lembrança. Então, no máximo 7 anos de idade, eu me lembro que a minha mãe tinha um banquinho que ela colocava na frente da pia da cozinha. E aí eu subia naquele banquinho para poder lavar algumas louças. E aí, quando eu terminava de lavar aquelas louças, minha mãe parabenizava: muito bem, meu filho, que coisa boa, olha só, bonito o trabalho, né? Eu tenho certeza, meus irmãos, que depois que eu saía daquela cozinha, ela lavava aquilo de novo. Não é não? Mas o que ela estava fazendo comigo? Ela estava me aperfeiçoando. Então, não pense que aquilo que você faz, que você olha, e que aí, né, você ouve de Deus assim: parabéns, meu filho, que coisa boa que você fez, hein? Que sermão bom que você pregou, hein? Que coisa boa. Meus irmãos, os resultados só vêm porque Deus vem consertando aquilo que a gente faz. Por que Ele então entrega nas nossas mãos? Não é porque Ele espera que através de nós os grandes resultados aconteçam. O que Ele espera é que através de cada uma dessas oportunidades, nós sejamos aperfeiçoados. É isso que Ele espera. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente erra o alvo. E por causa das tarefas, a gente atropela pessoas. Por causa das tarefas, a gente negligencia a nossa comunhão com Deus, nosso momento de oração, de leitura bíblica. Por causa das tarefas, que é o meio, a gente perde de vista o fim, que é o nosso aperfeiçoamento e a nossa comunhão com Deus. Então eu preciso atentar para isso.
cada momento, cada circunstância é oportunidade para crescer, para disciplinar pensamentos, estabelecer novos hábitos e alinharmos o nosso caráter ao de Cristo. Romanos 12, verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao olhar para nós ao longo da nossa vida, Deus não busca a perfeição, eu não me canso de dizer isso. Quando Deus olha para nós, Ele não busca a perfeição, Ele sabe que não vai encontrar. O que Deus busca quando Ele olha para nós? Deus busca um comprometimento com a maturidade cristã, a busca incessante em se tornar semelhante a Jesus, o firme propósito de glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos. É isso que Deus busca. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É isso que eu quero. Estou acertando, não estou acertando, está ficando bom, não está ficando bom. Não é isso que Deus está importando. Ele quer saber se eu estou buscando aquilo que Ele espera de mim. Nossa caminhada e nossos esforços não são por aquilo que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Nossos esforços precisam ser por aquilo que Deus planejou para nós na eternidade. É isso que eu busco, é isso que eu preciso buscar a cada dia. O propósito de Deus para nós, o caráter de Cristo em nós, deve se tornar o nosso alvo maior. Cada dia eu preciso estar mais semelhante a Jesus. Assim, devemos viver uma vida que celebre a busca pela excelência, cada dia tentando fazer melhor. Devemos fazer o melhor com tudo o que vier às nossas mãos. Então a questão não está no resultado, a questão está no eu dar o meu melhor, eu entender a direção que Deus quer para mim e eu me ajustar nessa direção. O alvo será não a nossa própria glória, mas a glória de Deus. Não sou eu que tenho que aparecer, o nome de Deus tem que ser glorificado. Cada dia vamos nos preparar, conhecendo mais a Deus e nos tornando mais semelhantes a Jesus. Agindo assim, nossa vida alegrará o coração de Deus. E se alegramos o coração de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós se alegra, e aí a nossa alegria é completa. Não tem problema viver com mais ou com menos, com mais dinheiro ou menos dinheiro, mais saúde ou menos saúde, mais problema ou menos problema. O importante é que estejamos vivendo a alegria que há em Deus. Então esse é o meu desejo para a minha vida, e esse é o meu desejo para a vida de cada um de vocês. Que Deus nos ajude a caminharmos assim, amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Aliás, antes de nós orarmos, nossos músicos ou nosso músico, nós vamos entoar mais um cântico, será oportunidade para que os irmãos consagrem ao Senhor seus dízimos e ofertas, e logo após esse cântico a gente ora, encerra o culto e vamos para a nossa escola bíblica.